É isso aí, senhores, diretamente de São Paulo e do meu lado aqui, aquele homem que conhece tudo. Tubarão que você está aí, meu amigo? Tubarão, Santa Catarina. Tubarão, Santa Catarina, como diz ele, é a capital do Brasil. Então esse homem aí tá de olho no que está acontecendo no Brasil e no mundo, e por isso que nós convidamos ele para esse bate-papo aqui. Seja bem-vindo, meu amigo. Grande Jason, satisfação conversar com o amigo novamente, satisfação estar junto com os seus espectadores da revista e o pessoal que nos acompanha também nas mídias sociais, nos eventos em si automotivos, que sempre que possível estamos presentes, né, Jason? Então aí, meu amigo, a gente não pode perder nada porque o tempo urge, a tecnologia não pede licença, e se a gente ficar parado, Sandrão, pelo amor de Deus, hein, meu? Não dá, realmente as informações são muito rápidas, o mundo é muito dinâmico, principalmente depois da pandemia, né? É nítido, notório, como o mundo ficou digitalizado, né? Muito rápido, muito eficiente. O nosso mercado, além de ele passar por essa evolução tecnológica muito rápida, mas ele é um mercado que gosta de se reunir. Eu estou aqui acompanhando a movimentação de vocês, como eu já faço isso há muito tempo, eu acompanhei o início dessa movimentação aí, passando por vários presidentes. Estou falando dos mecânicos premium. Tive um bate-papo com o Kiko e com o Vini hoje é o atual presidente, e o Kiko, vice-presidente, e todos eles falaram uma coisa: só tem um culpado pelos mecânicos premium estar hoje no degrau que está, é o Sandro. O Sandro é o culpado. Então, Sandro, que história é essa? Você é o culpado dos mecânicos premium? Digamos que tem vários culpados nisso, né? Se a gente for levar a rigor, lógico que não existe uma ideia continuada sem aceitação de todos, né? Teve lá o seu princípio, o seu início, a ideia, né? Nós começamos realmente quando a tecnologia do WhatsApp chegou, foi uma das ideias que eu tive, e olha só que interessante, tudo vindo pela dificuldade da profissão, tá, Jason? Nós sabemos, assim, que apesar de muita força, muita união da classe, ainda é difícil informação técnica, difícil a formação de profissionais e é difícil algumas especializações em algumas marcas. Então vamos lá, para a gente entender por que veio essa ideia e tudo mais. Lá atrás, na infância, olha só que interessante, eu sempre fui do mundo dos gibis. Eu era um colecionador de gibis e de histórias. Com o passar do tempo, você vai evoluindo, adolescência, faculdade, e aí você começa a entender um pouco mais o teu senso cognitivo e de formação. Então aquilo me trouxe um embasamento em construção de histórias. Eu via lá em alguns gibis a união de alguns povos, povos que migravam de um lugar para outro, união, e isso me fez pensar, lógico, de uma forma já agora adulta, resoluções que poderiam ajudar ali no contexto todo, né? Tive num primeiro momento, até uma vez quando eu fui na Automec, o Eric da Bibrec foi comigo uma vez, eu falei, poxa, se eu ganhasse na Mega Sena, poderia, quem sabe, contratar os melhores especialistas de cada área e todo veículo que entrasse na oficina nunca ia sair sem conserto. Olha só que interessante. Isso lá por meados de 2005, já tinha alguma coisa assim acontecendo, assim, eu entendendo, visualizando esse movimento, né? Por meados de 2015, num sábado à tarde, eu tive essa ideia, né? Assim, pô, um me liga, pergunta uma coisa, o outro conhece tal informação, o cara do americano quer uma informação do francês, e eu conhecia essas pessoas. Eu falei, peraí, eu acho que eu vou interligar esse pessoal, já que está saindo essa dinâmica de grupo, mecânicos que mexem com carros, beleza, mecânicos premium. E aí eu passei grande parte, assim, no início, convidando especialistas que eu conhecia de várias áreas e várias cidades e várias localidades. E aí isso foi tomando corpo, né? Isso foi crescendo, foi evoluindo, até que depois de um certo tempo já em grupo, nos reunimos com o Kiko, na oficina do Ricardo Schroeder, para ter a nossa primeira reunião presencial
para sair realmente do virtual, nos encontrarmos, aquela história toda, né? As montadoras, digamos assim, as sistemistas, aliás, começaram a nos enxergar com um movimento ao fato que tu deve ter ouvido já a primeira vez, vamos fazer uma reunião lá em determinado sistemista. A Bosch, por exemplo, né, que nos apoiou no começo. Qual a necessidade da sua cadeia de venda? O que está acontecendo? O que eu preciso colocar? Olha só que situação interessante no mercado automotivo. Você comprando peça para abastecer a sua oficina e você ter essa marca aqui no Brasil, não comercializando essa peça que você precisa e ela vindo por um terceiro atravessador. Os sistemistas começaram a enxergar, a gente passou a demanda, e a demanda para aplicar as peças e a evolução é técnica. Então, ficou essa corrente de troca, né? Legal, vocês passam para a gente o que vocês precisam de peça, não precisa mais passar por um terceiro atravessador, e a gente traz dentro do possível o que não tiver de contrato com montadora, disponibilizando para vocês canais de informação. E aí isso foi tomando um corpo, aonde hoje nós estamos em 43 ou 44 estados, 3 ou 4 países aqui fora do Brasil. O Mecânico Premium tomou essa forma, esse corpo, né, de ajudar a desenvolver o setor naquilo que é preciso. A questão do associativismo, da coletividade, isso daí é um exercício que tem que ser praticado. Eu não consigo enxergar outra forma de você se manter no mercado que não seja através de se formatar uma associação ou uma rede, porque nem sempre você está 100%. Vira e mexe, você precisa de alguma coisa, de um apoio, de uma parte técnica, de uma parte até de incentivo, muitas vezes, né? Eu participo de grupos de oficinas desde 1999, tá? Olha então, só. Eu conheço bastante grupos e núcleos de oficinas e tá no seu DNA justamente essa questão de se comprometer um com o outro para um objetivo maior, que vai além só da sua própria oficina, né? Vai para o mercado de maneira geral. Mas aí eu tenho uma dúvida. Passaram-se 10 anos, né? Você falou em 2015, estamos em 2025. Quais foram os desafios, quais foram as oportunidades e quais foram as recompensas, meu amigo? É um desafio ainda. A gente sabe que gerir pessoas envolve também a questão dos recursos humanos, o ego, o associativismo. Trazer isso para a associação da forma que a gente consiga nivelar todos, são iguais dentro da associação, independente da sua especialidade, desde aquele que atende lá a oficina, que é um laboratório, ou aquele que tem lá já uma rede de oficinas. O que preza na associação é realmente o cooperativismo, o companheirismo, a ajuda mútua. Isso pesa muito. Os principais desafios é assim, conseguir acompanhar o nível tecnológico de todas as oficinas. Nós conseguimos reunir durante alguns meses treinamentos, mesmo que online, trazendo não só para o dono da oficina, mas também para os colaboradores, oportunidade de estar com os fabricantes, de treinar, de ver as informações de perto, porque muitas vezes aquele que está na ponta da gestão lá não é entendido pelo colaborador por determinada atitude que ele tome. Às vezes ele tem uma informação privilegiada que o mercado vai virar, que vai vir uma tecnologia diferente, por que você está investindo em X e não em Y? Então, assim, esse montante de informações girando dentro da associação começou a ramificar, por exemplo, olha só que bacana, setores de divisão onde o associado pode comprar peça lá no grupo de peças. Nós temos lá um aparato de pessoas que nos ajudam a fornecer peças para o dia a dia e de difícil acesso. Nós temos as características também de compartilhamento de ferramentas. Tem hoje aqui na oficina um BMW M5, V10, lá um E60, seja ele do meu cotidiano, mas não é do cotidiano, por exemplo, lá do João Francês do Rio, que quando ele precisar dessa ferramenta, olha, tem aqui e tal, a gente vai conseguir disponibilizar. Então, assim, a troca de ferramentas, a troca de informação técnica, treinamentos, o acesso a peças. Nós também planejamos e levamos o nome da associação e do Brasil, né, para a Europa, né?
Nós estivemos entre a Alemanha e a Itália, nos maiores fabricantes, a fábrica da Lamborghini, acompanhando todo o processo produtivo, de perto, olhando junto com os associados, a maior feira do setor automotivo, que é a automecânica. Lá na oficina o pessoal não atualiza os aparelhos, não calibra o torquímetro. Sim. A associação também, de certa forma, disponibiliza você atualizar a sua carreira. Não é todo dia que se está ao passo lá de você estar dentro do BMW Classic em Munique, conversando com o pessoal da engenharia, trazendo as informações. Não é todo dia que você está lá conversando direto com um representante na automecânica de uma determinada tecnologia. Que ainda pode chegar no Brasil, ou que ainda vai chegar, né? Os carros lá, o Lotus que estava rodando lá, o Electric, com a derivação de sistemas de freios elétricos. Nossa, toda a tecnologia que está na porta. Não tem tanto mais o delay, né? Antigamente tinha um delay, lançava-se na Europa, outros continentes, e aí demorava um tempo para chegar. Mas hoje não, né? Não. Hoje o cara que quer, ele pode importar atrás, e aí é quase que real time, porque ele viu lá, eu quero um desse aqui no Brasil, vou rodar com um desse. E tá sujeito a ele chegar na tua oficina com as tecnologias mais atuais possíveis. A gente está falando muito de conectividade, inteligência artificial, e quais são os desafios, né? Alexa conversando com os carros, Amazon, a gente tem toda uma questão agora de novos sistemas de painéis de instrumentos interativos, né? Então, assim, não tem mais praticamente botão em lugar nenhum. Como é que a gente vai fazer para trocar uma unidade multimídia desse tipo? Autonomia veicular, né? O ADAS, né? Já que você é o culpado, você pode elencar com propriedade, né? Os desafios, oportunidades e as recompensas, tá aí, né? Eu acho que isso é muito interessante. E aí eu entendo que tem que celebrar tudo isso, né? Todas essas conquistas, né? E aí, em 2025, vai ter uma feira também pequena aqui no Brasil, chamada Automec, né, meu? E, de repente, eu olho e falo assim, o que esses caras querem fazer? Ou seja, com todo esse aprendizado, precisa agora ser compartilhado. E me fala um pouquinho aí do que vocês estão imaginando para essa Automec aí, quais são os planos e como é que faz com que o pessoal possa estar aí próximos de vocês aí, aprendendo um pouquinho mais. Eu sempre digo assim, você deve realmente celebrar muito as suas vitórias. É difícil, é difícil. Os caminhos, os desafios, os passos, o quanto você é desacreditado. Então, todo esse movimento, a união desses profissionais, tudo aquilo que envolveu o setor, realmente gerou esse movimento para que realmente a Automec fosse o marco para que nós realizássemos o primeiro seminário, olha só que bacana, o primeiro seminário dos mecânicos premium. Na Automec, agora em 2025, nós teremos assim um dia especial. Palestrantes renomados, vamos falar de muitos assuntos novos, assuntos disruptivos, mais que inovadores, impressão 3D, sistemas de direção autônoma, vamos falar de ADAS, vamos falar de carro elétrico, carro híbrido, falar o porquê do associativismo e como levou a acontecer tudo isso, né? Nas redes sociais, Jason, lá no canal do Mecânico Premium, no Instagram dos Mecânicos Premium, vocês vão começar a acompanhar nas redes sociais a divulgação para o pessoal poder se inscrever e estar conosco lá nesse dia muito especial de 10 anos de Mecânico Premium. Esse tipo de um evento que ele vai reunir autoridades do segmento de fabricantes de autopeças, autoridades de pessoas que vivem o dia a dia de mexer com veículos premium. Vai ser um dia de imersão para falar de todas essas tecnologias de uma maneira geral e trazer essa, digamos assim, essa pulga atrás da orelha, cara, meu amigo, você precisa
está se aprimorando, se aperfeiçoando. Então, eu particularmente, difícil ver um evento com esse tamanho de tecnologia e informação que vocês estão desenhando. Essa necessidade, ela diz o direito, né, que o direito não socorre os que dormem. Eu digo que nas oficinas e a tecnologia tem o mesmo princípio, tá? A tecnologia não socorre os que dormem. Eu digo isso porque todas essas palestras vão trazer uma magnitude para que o mecânico entenda que a oficina mudou. Mas ela não tinha mudado há uns anos atrás e tudo mais. Saiu do carburador, veio a injeção e ali mudou, veio sistemas de rede. Ela mudou de novo. Ela mudou muito, Geis. Ela está muito mais rápida. Nós enfrentamos muitas dificuldades no mercado de peças falsas. Nós enfrentamos muita dificuldade em encontrar peças, qualidade, garantia e aplicação. Nós encontramos dificuldades em regular os carros. Preciso fazer hoje um diagnóstico remoto de um BMW. Já existe o RITA, diagnóstico remoto. Poxa, tinha mudado há pouco tempo que eu tinha um scanner, que depois o scanner era sem fio. Opa, já mudou tudo. Ele já é remoto, de casa, na sua oficina, você já vai acessar o carro do cliente para poder fazer o diagnóstico, já vai encomendar talvez a peça sem o cliente vir, dar aquela startada no setor no momento oportuno. Opa, vamos celebrar, mas também vamos entender que precisamos contribuir com o mercado para que agora seja dado um passo, não é rumo ao futuro, é o presente. Já está aí. Está aqui, né? Está rodando, está disponível. Tem sistemas agora, por exemplo, né, do próprio sistema BMW, que ele detecta ruídos de rolamento de roda. Está liberado para a Alemanha e para a Suécia, vai chegar para a gente. Como eu vou operar esses equipamentos? Aonde estão essas informações? Meu Deus, quanta coisa. Sandrão, é o seguinte, não vamos mais dar spoiler. Essa galera vai ter que estar lá. Eu, particularmente, estarei lá prestigiando esse evento, e para mim é uma oportunidade muito boa de rever os amigos, a turma toda dos mecânicos prêmio, que eu tenho uma alegria, uma consideração muito grande. Sandrão, então que dia que vai acontecer esse evento lá na Automec? A Automec, ela vai do dia 22 ao dia 26 de abril, correto? Perfeito. Nós preparamos no dia 25, ok? Que vai ser o dia praticamente inteiro de palestras. Serão 6 ou 7 palestras com temas diferenciados e específicos, sempre buscando interagir tecnologia, atualidades e o que vem aí de novidade no mercado, tá? Então, o pessoal fica bem antenado, vai estar sempre agora informando nas nossas redes sociais como é que o pessoal vai fazer as inscrições. Sandra, hora do merchan aí. Mecânicos Prêmio nas redes sociais, Sandra Araújo também. Fala aí. Como é que faz o pessoal querer entrar em contato com vocês aí? Você vai encontrar, nós estamos nas redes sociais, Mecânicos Premium lá no Instagram, ok? E o Sandro Araújo 77 também lá no Instagram. Estaremos sempre passando as novidades, o nosso dia a dia, trabalho de oficina, treinamento, trabalho junto à associação, enfim, todo o universo aí. Sandrão, uma honra para quem agora vai assistir esses recortes ou até mesmo essa gravação aqui, não percam o evento de 2025, Mecânicos Premium na Automec 2025, e isso daí talvez não tenha tão cedo, porque esses caras aí aprontaram muita coisa boa. Muito obrigado, Sandrão. Uma honra ter você aí, viu, irmão? É isso aí. Forte abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço para o pessoal da reparação e para o nosso amigo Jason também, que está sempre conosco. Valeu, Sandrão. Um abraço. Um abraço. Valeu.